É com estes barulhos de vida cotidiana de um precário, carros a passar, ambulâncias a dar. Isto se fosse uma onomatopeia de classe baixa. E passa um carro e há de passar outro e 1000 outros, uma vez que estamos em agosto no Algarve. Estou de janela aberta, no meu quarto, onde repouso, à espera de me atirar aos livros para ler 3 ou 4 páginas antes de adormecer, mas resolvi, no pino das minhas faculdades mentais, que não é nada de especial, fazer aqui um episódio de Complexo de Diderot. Estive em vias de arrotar, o que interromperia este projeto, não o maculando, mesmo assim. Porventura, hão de ouvir barulhos, a cama a ranger. Desafortunadamente, não estou a copular enquanto gravo um podcast. E perdemos todos. Perco eu, logo à partida. Perde a fêmea que mudaria a vida para melhor em virtude da cópula que a singulariza. A partir dali seria outra pessoa, e evidentemente, isto sendo modesto, e mudaria até a própria história da cópula, que, engravada, podia explicitar os aspirantes a fornicadores. Mas não é para falar dessa fornicação inexistente. É para falar deste menino que se encontra quase despojado de roupa, só apenas com um trapo a tapar as pendurezas, num sítio que lhe recorda as primícias do Túnel do Vento. O Túnel do Vento, no início, era gravado aqui. No entanto, o gravador era outro. Posto na mesa de cabeceira, e vá-te falar para o boneco, isto fazia eco, etc, etc. Apesar de não ser o microfone ideal, uma vez que capta as redondezas, o que desmonta a narrativa segundo a qual somos seres atomizados. Não, o mundo está em contacto connosco. Só diz é merda. E apita, e há crianças, pelo menos há segundos havia, não sei se ficou na gravação, a mexer naqueles bonecos cujo idioma é irritação. Faz kiki, e a criança não sabe parar. A criança não sabe parar, e é por isso que eu não condeno os... Entretanto, passou um carro. E outro. Espero que não apareça os caminhões do lixo. Hoje eram 5h30 da manhã. O que é que eles pensam? 5h30? Não. 5h30 foi quando eu perdi o sono. Abandonei de desistir dele. Eram por volta das 5 que eu olhei ao relógio e decidiram: e que tal se desinfetássemos todos estes caixotes? E levaram 40 minutos naquilo. Isto é ou não é uma beleza viver num sítio pequeno? Não sei se isto acontece em sítios maiores. Se calhar acontece, só que os ruídos são tantos que nós não prestamos atenção a esta pequena palha. Mas não é para falar destes assuntos de sumenos, é para falar deste menino enquanto participante da vida. Acabei de vir de uma conversa, um episódio de um podcast à volta das alterações climáticas, os ativistas climáticos, o climáximo, se quiserem. E eu fico sempre acanhado por uma e ignorante por outra, mas não é para o lado que vocês podem estar a levar neste momento. Dificilmente me inclino para a direita, nem que tenho uma pontada nas costas, e isso é contra a minha natureza. Inclino para a esquerda, mesmo que o meu corpo peça à direita. O meu corpo não tem o poder sobre a minha escolha política. Só o que faltava, quem manda aqui sou eu. E quem és tu, se não o teu corpo? Perguntar-me-á aquela pessoa que anda a fazer piscinas entre os Estados Unidos e o Nepal, à espera que num destes sítios apareça a iluminação. Mas não, o que aparece são contas para pagar. A EDP persegue-te como se fosse a morte. Como se a EDP tivesse uma sucursal nos Estados Unidos. Às tantas têm, sei lá eu, o que é a vida e o que é que eu sei das empresas de eletricidade. Pouca coisa. O que sei é que o senhor Dalai Lama é um coletor de lugares comuns. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, e se não, o que é que estão à espera? Abram, eu não sei, que o gajo renova de tempos a tempos, ao que parece também é mortal. E aquilo de andar a beijocar criminalmente um rapaz com o fito recreativo,
Ainda que possa interpretar aquilo, é para iluminar, é assim que eu atinjo a iluminação. E eu agora estou deitado, não me estou a ouvir corretamente. E ganhamos todos. Mas, excluindo esse episódio, ou os vários episódios, pois aquilo que foi televisionado não provocou a revolução, mas foi o culminar de um rol de experiências que ele não viu mal nenhum, depois explotou a opinião pública com vista a afastá-lo. Eu não sei se, entretanto, houve um sucessor, eu não estou a fazer o inventário dos lamas. O que eu sei é que estive em contacto com fragmentos da lavra desse rapaz. Gostaria de rapinar uns mais antigos para perceber se há um crescimento ou um decrescimento a nível da prosa, mas aquilo que me chegou aos ouvidos, ou melhor, aos olhos, é de elevado quilate no que toca a pachuchada, no que toca à bambuchata. E eu, que já me deixo enganar por pouca gente, ainda que compre aqui e ali coisas que não precise. Não estava à espera que este Sr. Lama fosse um guru motivacional do quilate de um Gustavo Santos. Longe de mim pensar que ele era uma entidade, um intermediário entre a luz e a sombra que nos dizia com palavrinhas possantes como é que podemos andar aqui sem enlouquecer. Ao contrário daquela ideia do Herberto Heller, se eu quisesse enlouquecia, diz-me, se nós quiséssemos, há possibilidade de não enlouquecer? E o gajo, qual Salvador Martinha, e eu recorro a este exemplo, pois ele é um epicentro de muita da pachochada em matéria de prosa largada, disseminada nos podcasts, esta propensão para falarmos em cada esquina de felicidade. Em busca da felicidade, perseguimos a felicidade e há um tipo de mota rumo à felicidade. O que é isto sem felicidade? Não conseguimos dizer nada sem felicidade. Isto, num dia de folga da empatia. Se a empatia estiver a trabalhar, a felicidade vai à vida dela e só aparece página sim, página não. Se a empatia tirar férias, entretanto a apitadelas, deve ter havido merda. E isso é do meu agrado. Continua as apitadelas. Há merda certamente, o que me encanita e quebra a linha de raciocínio, não é que ela fosse por aí além. Mas estava a ler um fragmento. Onde é que eu estava a ler o fragmento do Dalai Lama? Cartas a um dissidente, qualquer coisa deste género. É uma espécie de paródia àquele livro que inaugurou. E que inaugurou é sempre entre aspas, porque se um gajo procurar bem, há sempre outra coisa mais lá para trás. Mas o exemplo mais notório é as cartas a um jovem poeta. Não sei se estou a dizer o título corretamente, mas tirando uma coisa e implantando outra, é mais ou menos isto. O Rainer Maria Rilke, o poeta austríaco, poeta que nasceu na Áustria, apesar de aparecer na Wikipédia poeta alemão. Seja como for, o poeta das elegias de Duino e sonetos a Orfeu. Já agora aproveito para fazer aqui um apartezinho para demonstrar que ler livros não interessa a ninguém. Eu sabia disto tudo, eu sabia que o gajo tinha isolado num sítio, um castelo, e daí as elegias a Duino. O que eu não sabia, eu não vou precisar geograficamente onde é que fica pá aí nesses arrabaldes. O gajo estava sem inspiração, estava a sofrer, estava bloqueado criativamente, quer dizer que um poeta alemão, um dos maiores poetas, se puderem, leiam-se não, fiquem como estão, que assim é que estão bem a levar levas e levas de slogans. Vocês andam a nutrir-se a levas de slogan e isso nota-se no vosso discurso. Perdeu durante alguns tempos o fulgor criativo, isto acontece aos melhores, e ele é um dos exemplos melhores, e acontece aos piores. Aliás, esse é o movimento perpétuo dos piores. Eles nunca saem dessa maré baixa de talento ou dessa maré baixa de criatividade. Eles não se dão conta, pois não tiveram a sorte de ter um momento contrastante. De facto, estar em maré baixa apanham conquilha, e a conquilha é aquela à bolhão pato, ou pode ser aquela à qual está agarrada uma mulher, e daí para a mesa, e daí para o baile, e daí para as carícias e uma recriação de pessoa adulta. Entretanto, o mundo ao meu redor resolveu calar-se um nadinha, entretanto passa um carro, eu estou a ouvi-lo, este microfone apanha tudo,
Só não apanha é a pontinha de um talento. Se houvesse talento, garanto-vos, nas minhas redondezas, este microfone apanhá-lo-ia. Tipo Pokémon. Como só me ouvem, e à parte isso, os barulhinhos dos carros e há poucos elétricos lá fora. Os elétricos é até às 7 da tarde, depois o sol começa a cair e o pessoal, ainda fica piado, a noite põe-se e depois aparecem os violadores que eles só trabalham à tarde, de manhã têm de trabalhar. É como aquela ideia segundo a qual os criminosos só atuam de noite. Mas de noite até quando? Eu, quando vivia em Lisboa, andava na rua a vagabundear pela madrugada. Porquê? Porque os transportes decidem a partir daqui não, a partir daqui só abutres. Há certos períodos em que nos damos conta, se não tivermos um transporte próprio, em que toda a evolução humana no que toca aos transportes, e a tecnologia arranja sempre forma de ganhar rodas, não serve de nada. Grandes tecnologias, aviões, autocarros e merda. Juntar a tecnologia e autocarro parece quase uma piada. Mas todas essas formas de nos locomovermos a uma velocidade que nos faz acenar a quem está lá fora a andar a pé, encalhando bem, somos mais rápidos do que aquele que escolheu ir a pé, que nem sempre é verdade, e o engarrafamento é a vingança possível do peão. Já me aconteceu, pelo menos em sonhos, ultrapassar a um ritmo de uma pessoa alentejana paciente, dou um passo quando me lembro, e mesmo assim consigo ultrapassar um Ferrari. Isto aconteceu uma vez em Lisboa, e eu, sim senhora, estou a ganhar pouco para aquilo que ando. O gajo do Ferrari até abriu o vidro e disse: quanto é que estás aí a mamar aos 100? E eu, aos 100 não sei, mas posso dizer que aos 30 estou a mamar mal. Estou a mamar mal. Foi uma grande volta para dizer o quê? O Dalai Lama é um vendedor de banha de cobra no que diz respeito às frases motivacionais. Ele tem uma panca, uma obsessão pela ideia da felicidade. E a felicidade, pá, a pessoa mais madura, eu não me esqueci do Rio, que já vou aí. A felicidade para a pessoa mais madura ou é inalcançável ou quando nos visita, supondo que não é a morte disfarçada, e às vezes é equivalente se nós tivermos tendências mais suicidas. É um dia bem passado. Com a morte, conhecemos a felicidade no último dia e só isso já valeu a pena vir ao mundo. No entanto, a felicidade para a pessoa adulta, a pessoa sensível, a pessoa que gastou os olhos e treinou as pupilas, não no sentido de as elevar a mestre, mas dá-lhes humildade. As minhas pupilas ganham humildade em virtude da leitura e tornam-se uma espécie de pré-pupilas, ou seja, o conhecimento, o que nos oferece a ignorância, em vez de nos dar habilitações, tira-nos certificados. De cada vez que aprendo uma coisa nova, rasgo um papel de um workshop, fico consciente de saber cada vez menos, e esse é o percurso, qualquer dia, e essa é a forma mais custosa de sabermos que nada sabemos e atingimos o Alzheimer. Queimamos pestanas, adoecemos as pupilas e é uma viagem bem passada. A felicidade parece-me esquiva. É um lugar comum, pertencente ao reino do óbvio ululante, é alcançável de tempos a tempos, mas é uma visita de médico. O que um gajo tem de fazer é apressarmos-nos devagar. Qualquer coisa deste género. Há uma expressão latina, festina lente, que é representada com o seguinte logótipo. Estou a brincar, é uma gravura. É uma tartaruga com uma vela na carapaça. É uma espécie de síntese destas duas ideias que, à nossa luz, parecem inconciliáveis. Calma, mas que essa calma, algum fulgor nessa calma. E esta ideia parece-me saudável. Se nos apegarmos somente à velocidade, dá merda. Desfiguramos as coisas, as ligações que possamos ter com as coisas de fugida não são frutíferas. O que nós estamos a fazer é, durante essa prova de velocidade, nós não estamos a entregar nada ao mundo. Nessa prova de velocidade nós estamos a pôr o mundo atrás das costas. A lentidão por si só é agradável, mas se for apenas isso, se for uma lentidão sem urgência, pode ser apenas uma manobra que nós arranjamos para tentar a custo ocultar o medo. Entretanto, há mais barulho lá fora. Um pico de barulho, pessoas a passar de carro a alta velocidade, superior
exigível por lei, estou a brincar, como se houvesse uma pessoa, és obrigado a passar aqui esta velocidade, a velocidade acima da qual não devia ser permitido. No entanto, o ser humano não é institucional que me obrigas a fazer seja o que for. Um caminhão é sempre bom. E a travar, o gajo tem falta de pastilhas de travões, pelo barulho dá para ver. Ora, se fizesse um barulho ainda mais metálico, o que podia acontecer é que, além das pastilhas de travões, já estava a comer os discos. Pronto, ficam com esta. Um carrozito, a fazer o seu barulho. Felizmente não estão a passar em cima da tampa de esgoto que está um bocadinho bamba. Os gajos estiveram a mexer naquela merda e acontece sempre a mesma coisa. É um dos pontos de envelhecer. Nada nos surpreende. Nós já vimos as coisas um par de vezes. E mesmo as minudências, por exemplo, esta, o pessoal dos esgotos abre a tampa dos esgotos, faz o que tem a fazer, vai matar baratas, vai conviver com a malta que está no submundo. Conteúdo, faça o que fizer. Quando vem à tona, pode vir mascarado de tartaruga ninja, que faz sempre a mesma coisa. Esquece que debaixo da tampa, por norma, está uma câmara de ar. Faz com que, ao passarem carros por cima dela, aquilo não papá, 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 papá. Já fiz referência a isto por 2 ou 3 vezes no Túnel do Vento. E talvez noutros podcasts. Além de mim, tirando as tartarugas ninja, não me parece que haja pessoas perturbadas com as questões oriundas da tampa de esgoto. A não ser que as tartarugas ninja existam, e sejam mais que 4, são milhões, e elas todas as noites saem dos esgotos e esquecem-se. Por descuido. O descuido é humano e também deve ser próprio da tartaruga humanizada. Esquece daquela merda. E depois já tatão, 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 tatão. Até que o gajo se passa, tem que ir à junta, tem que ir à Câmara. Não estou a fazer a apologia que é infrutífero essa demanda. Quero é frisar o ridículo. Um gajo vai passar várias noites sem dormir, ou dormir mal, porque não é logo à primeira. Eu, quando dei conta disto, não o fiz, mas estive quase. O que é que aconteceu? Eu já não me recordo, porque isto já aconteceu várias vezes. Eu acho que numa vez, eu cruzei-me com o presidente da junta, que morava perto de mim, e o gajo conhece-me, cruzou-se comigo. Então, está tudo bem? Vou já lhe dizer uma coisa. Iniciar uma conversa com o presidente da junta, focando, entretanto passa um carro, numa tampa de esgoto, isso diz muito de mim. Para iniciar uma conversa sobre este tema, é sinal que tenho pelo menos 65 anos. Já vivi, já fui às minhas guerras, acumulei as minhas vitórias, as minhas derrotas, e estou num ponto em que nada me suscita surpresa. Eu estou aqui para constatar aquilo que já sei e para repreender o mundo, porque devia ouvir as minhas palavras, e se tal acontecesse, o mundo corria na perfeição. Corria de feição. Não é agradável. Eu tento, por todos os meios que tenho à minha disposição, de reprimir a vontade de chegar às pessoas competentes, supondo que isto não é uma ironia. Aguento um dia, aguento 2, durmo mal, depois lixo-me no trabalho, às tantas, por dormir mal, ganho uma lesão no trabalho, escavaco o ombro, bate em algum sítio, adiciona hematomas a este corpo que, noutros tempos, na antiga Grécia, diríamos, sem sombra de dúvidas, sem hipérbolos, sem chalaças, um corpo apolíneo. O corpo do qual Apolo tirou o molde para fazer o seu corpo, pá. Assim não, enche-me de hematomas em virtude de dormir mal. Não estou em condições anímicas para trabalhar, para produzir para a minha empresa e para insuflar o PIB português. Escavaco-me mental e fisicamente. Fico enfermiço, apanho uma corrente de ar e, noutra altura, o meu corpo estaria robusto para aguentar com ar-condicionado. Naquele dia, em virtude de ter dormido pior, não aguento. Vou para a cama, começo a espirrar, fazer uma sinfonia de espirros, atchim, 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 e perguntam-me, e os outros anões da Branca de Neve? Só sei este, pá. Fiquei todo escavacado, uma dor nas costas. Queres ver que eu tenho uma pneumonia? Vou já telefonar à minha mãe, à minha avó, fazer uma festa à minha cadela. Este pode ser o último dia, vou descansar. Não descanso, que há pessoas que dormem nestas condições e já não se levantam. E ganho tensão. Fico ansioso, pá. Fico ansioso pela merda da tampa de esgoto, papam, papá, papam, papá, e eu torno minucioso. Não é ao segundo nem ao terceiro dia, eu já consigo distinguir carros pelo barulho, papam, papá, 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 papá.
Já sei se é um caminhão, um carro, um mata-velhos. Se prolongar muito consigo descobrir a cilindrada. Às tantas consigo perceber indiretamente a identidade do condutor. Começo a fazer um retrato robô em virtude dos ta-ta-ta-ta. Porquê essa velocidade? Eu consigo medir a velocidade de cabeça. Distância em que está o primeiro ta-ta-ta-ta do segundo ta-ta-ta-ta. Eu percebo isto tudo. Torno-me um gênio do ta-ta-ta-ta, mas isto não serve. A sociedade não dá vazão a este tipo de conhecimento. Eu fico fechado no meu mundo, encasolado neste conhecimento que é impartilhável, até ao momento em que eu sou obrigado. E o que aconteceu uma vez foi estes senhores que estavam a pôr merdas, fios para comunicação. Comunicar. Eu já não estou capaz de comunicar. Eu quero uma pessoa bem falante, simpática, em virtude de ter estado 3, 4 dias em busca da felicidade num sono enfermiço. Eu estava à procura da felicidade, mas era acordado, ora sim, ora não, ou de meia em meia hora. Depois acontece quando um gajo tem de acordar cedo, que o trabalho assim o exige. Um gajo acorda às 2 da manhã e, ok, vou dormir. Foda-se, caralho! Dá vontade de sair à rua com uma carabina e matar todos os condutores, mas não adianta. Mesmo que eu matasse 100 carros de madrugada à porta de minha casa, iam seguir-se outros 100, e a seguir esses 100 mais outros 100, 1000 e por aí vai. Ouviram este carro? Onde eu estou é uma subida ou uma descida dependendo das escolas de interpretação. Isto não se justifica. Há um stop. Eu não ouvi travagem. Não havia travagem, a velocidade não indicada ao percurso. O percurso, por norma, tem uma areiazinha, uma gravilha, faz com que, muitas vezes, em havendo a obrigação de travar, porque acontece um fenómeno, se calhar já se devem ter deparado com isto. A estrada não é só para este condutor em específico, ou para aquele condutor em específico com o qual se cruzaram. Eventualmente nós já fomos este condutor, nós tivemos esta epifania. Eu acho que as estradas todas foram construídas para mim. O Cavaco, quando fez estas estradas todas e deixou o país na ruína, estava a pensar em mim. Portugal está como está por minha causa. E nós aí, ocupamos as faixas todas. Há 2 faixas, as 2 faixas são para nós. Há 6 faixas, as 6 faixas são para nós. Andamos aos zigue-zagues. Quem está de fora, o gajo vai bêbado, não. Eu estou a usufruir do que é meu. E até pensamos, quando chegar a casa, ponho uma foto do Cavaco no tablier. Isto foi feito para mim, pá. E chega a uma altura, sinto-me obrigado a falar com o Presidente da Junta. Sei que a razão está do meu lado. A razão que é como quem diz, é uma razão entre aspas, porque nesta altura eu já enlouqueci. O Herberto, se quisesse, enlouquecia. Eu estou numa situação que é ligeiramente mais drástica. Querendo ou não querendo, enlouqueço. Um gajo sem dormir não é nada. Eu já estou todo fodido, o meu cérebro está a claudicar, o meu corpo está a pedir, leva-me desta para melhor. Sabes onde é que é o cemitério? Vai andando e cava um buraco e deixa-te lá estar durante uns milénios. Será que há possibilidade de mudar esta situação? E um gajo dá-se conta que, apesar de ter a razão do seu lado, não há forma satisfatória de encetar uma conversa quando o tema é este. Nós, fora deste âmbito, dissemos, eu sou um gajo com boa vibe, eu aguento tudo, eu não gosto de quesílias, e mesmo que isto seja verdade, uma coisa não anula a outra, mas na efetivação do discurso isto morre um pouco. Um gajo que chega ao pé de outro com poder, o Presidente da Junta, a autoridade da vila, meu rapaz, isto é só para dizer o seguinte, eu dormia razoavelmente bem, eu nunca tive insónias, eu tinha as minhas horas, às 6, às 7, uma outra vez às 8, eu com 6 horas fico bem. Não sou como a ministra do Japão, que 1 ou 0 e ela está uma maravilha. 6 horas. Não me levanto fresco como uma alface. Levanto-me fresco e comestível como uma alface embalada 2 dias antes de ficar toda torta. É com essa frescura que eu me levantava. Agora, em virtude das comunicações, o progresso, é sempre o progresso. O gajo, como não pode esperar, é sempre isto, as empresas estão contadas, é o taxímetro ligado do dinheiro e do tempo. Puxar cá, puxar cá, puxar cá. Ok, este buraco está, vamos a outro buraco. Eu percebo, também já tive 18 anos. É preciso é despachar buracos. Só o que é que sucede? Em virtude da economia avançar, a minha experiência de sono diminuiu. E eu, enquanto ser humano e português, não quero estar em Auschwitz. Gostaria de ter outra experiência, que não um campo de concentração.
É a privação do sono, é isso. Se me disser que sim, que estamos em ditadura e que foi um método que vocês arranjaram, em vez de deslocalizar as pessoas, ir a casa, pá, você não pode estar aqui. Posso estar onde? Vai para a prisão. Vou para a prisão, mas durmo. Não, não, vamos acordá-lo tempos a tempos, você vai ficar todo fodido da cabeça. Isto é muito antigo, mas pegando na ideia de vigiar ou punir, ou na sociedade fluida de Bauman, é sempre a mesma coisa, só que mais difuso. Aplicamos este método que é a privação do sono. Vocês sem sono já não são grande espingarda. Agora com sono, meu amigo, parecem galinhas após bater com a cabeça no mármore. Este milho é graúdo. Não somos capazes. Eu percebo isso tudo. Como é que abordamos este tema com o Presidente da Junta? Senhor X, estive aqui hesitando se dizia ou não o nome do Presidente da Junta. Não vale a pena. Isto, para o caso, é uma incógnita. Quero dizer isto e consigo dizer minimamente. É evidente que ele vai sair daquela conversa. E houve aqui este gajo. Até o gajo não sai de casa. Pediu ao patrão para sair uma hora mais cedo. Caso contrário, não conseguia chegar a horas que me encontrasse. Caralho, ficou a dever uma hora. Depois vai pagá-la no outro dia. Chega aqui. Apanhou-me quase. Quase não me ia apanhando hoje. Porque eu tinha apalavrado com uma velha que ia levá-lo ao cemitério. Lá tive de telefonar a meio da conversa. Hoje não vai ser. Levamos-lo amanhã. Quem espera 10 anos em casa morta também espera mais 15 dias. Este gajo é bué da picuinhas, pá. Este gajo é bué da picuinhas. No tete-a-tete ele disse, sim senhor, vamos tratar disso, e não tratou. O que aconteceu foi outra empresa, muito mais à frente, que resolveu pôr. Não sei se houve aqui interações. O que é certo é que o sítio que me maltratou as noites, neste momento, está bom. Eu não vou dizer que agradeço aos céus, que isto de hoje para amanhã parece qualquer merda e os gajos esquecem-se da borracha. Parece que é uma merda que eles não se recordam. Que é uma borracha aqui debaixo da tampa, vamos tirar esta merda. Pum, 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 pum. Há estrada por aí acima em que não está em lado nenhum. Ou seja, eu possivelmente fui a única pessoa nesta rua eu estou possivelmente no melhor sítio. Se eu for subindo, vá para onde for, se eu escolher qualquer uma das ruas, por essas ruas há tampas de esgoto que fazem papum, 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 papum. Das duas, uma, ou as tartarugas ninja foram alertadas, não saiam daqui, porque vocês ao sair deixam sempre a câmara dar fora do lugar e depois faz... E há um gajo que se queixou e eu não quero ouvir mais merdas deste gajo. Porque eu quero estar na junta, olhar para as mamas da secretária e não ser perturbado por assuntos de merda, está bem? Tem tantas tampas de esgoto para sair, não saiam nesta. E o certo é que nas várias ruas em redor da minha casa há um papam 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 pam 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 papam papam. Parece um baterista subterrâneo que está lá nas suas. E eu sinto-me sortudo, pá, mas fiquei apodado certamente em círculos administrativos como o Caguinchas. Epá, não sei o que é que isto diz de mim. Mas uma coisa é certa, consegui alcançar por momentos a felicidade. Eu não sei se é isto que o Dalai Lama disse. Não sei. O gajo diz muita coisa. O gajo quer é a felicidade. Quer é a felicidade para depois montar uma espécie de, debaixo das suas saias, vários gurus, que atrai ricaços de todo ao lado, pregar o despojamento, quando depois tem coleções de Rolls Royce. O Nirvana, o nada, vamos alcançar o nada. E enquanto ele se recorda, fogo, tem tantos Rolex, tantos carros topo de gama. É pá, o nada, vocês devem querer para vocês o nada. E estas pessoas ricaças e o caraças saem, o nada, e saem dali, criam partidos, saem dali empresas especulativas, e avança um patamar no capitalismo. É sinal que a lição foi bem entendida. E este foi mais um complexo de Diderot, este que vos fala, Roberto Dimito, foi apenas uma divagação. Eu tinha a ideia de ir por outro lado. Eu queria falar-vos de uma coisa que assisti há poucas horas, mas dei largas, e fui bater novamente na tampa de esgoto. E estamos falados. O Diderot, o complexo de Diderot, é para termos calma em torno de um tema, sem grandes pretensões, pelo menos na primeira fase. A segunda fase, que eu já tenho alinhavada, seguirá um rumo mais musculoso. Mas esta primeira fase, que é muito comum em alguns dos projetos que eu tenho, é para, além daquilo que eu já tenho em mente para o projeto, é para que o acaso frutifique nas minhas palavras, para que seja apresentada realidades que à partida me eram estranhas.
E isso acontece a miúdo por via do improviso. Isso são coisas de somenos, não é? Estamos falados. O meu nome é Roberto Gamito e este foi o Complexo de Diderot.